No Paraná, professores da rede estadual em greve enfrentaram bombas de gás lançadas pela Polícia Militar. Integrantes do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública tentaram furar o bloqueio policial com um caminhão de som. Eles queriam chegar à Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do projeto do governo que muda a previdência dos servidores. A polícia usou jatos de água, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogênio para impedir. Durante a madrugada, professores e policiais já tinham entrado em confronto. 8 professores ficaram feridos. A categoria retomou a greve ontem, cobrando o aumento salarial de 13% prometido pelo governo. No Rio Grande do Sul, a paralisação é de policiais civis e agentes penitenciários. Eles protestam contra os cortes feitos pelo governo na segurança pública. Os mandados de prisão e operações policiais não estão sendo cumpridos. Em Salvador, subiu para 15 o número de mortos nos deslizamentos causados pelo forte temporal de ontem. Os bombeiros encerraram as buscas por desaparecidos depois de 30 horas. O governo do estado e o exército anunciaram uma parceria para retirar famílias de 600 áreas de risco. Vou fazer só uns registros aqui dos nossos telespectadores. As redes sociais hoje estão um pouco lentas. Eles estão registrando ainda a questão lá do voto majoritário. A Dulcineia AP Gouveia: quero manifestar minha opinião contrária ao comentarista. Eu voto no candidato e não no partido. Acontece que o candidato é necessariamente escolhido pelo partido no Brasil. Sem o partido, o candidato não pode existir. Esse é o tema. A polêmica está aí. Você concorda com isso, Cortella? Eu acho que esse é um debate que ainda não está concluído. Em relação aos proporcionais, isto é, deputados, vereadores, é outra lógica. Em relação a isso, no caso exclusivo, por exemplo, da Marta Suplicy, o Partido dos Trabalhadores vai ter mesmo que entrar com uma argumentação que convença o Tribunal Superior Eleitoral. Esse argumento que o Luiz Flávio usa, ele é absolutamente racional, mas a legislação tem também, né, suas situações em que se pode contra-argumentar. Né? Muito bem. A taxa de desemprego no país foi de 6,2% em março, o pior resultado desde maio de 2011. No mesmo período do ano passado, o índice medido pelo IBGE estava em 5,1%. O rendimento real médio do trabalhador foi de R$ 2.134 em março, 2,8% menor do que o valor de fevereiro. Esta é a maior queda desde janeiro de 2003. Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal concede liberdade a 9 executivos presos. Todos vão usar tornozeleira eletrônica. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi transportado do Rio de Janeiro para Curitiba, onde prestou depoimento hoje. Antes, porém, ele parou para matar a fome. Paulo Roberto Costa chegou num carro fechado às 8h30 da manhã. Durante quase 4 horas foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, por procuradores do Ministério Público Federal e, por fim, respondeu às perguntas dos advogados de defesa. Costa cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Ele foi escoltado do Rio até o Paraná e a viagem rendeu um registro curioso. O ex-diretor foi flagrado jantando em uma churrascaria na BR-116 em Curitiba ontem. Depois, a Polícia Federal fez uma acariação entre Alberto Youssef e Marice Correia de Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Por quase 2 horas, os investigadores fizeram perguntas para os dois, a fim de esclarecer contradições encontradas em depoimentos anteriores. Amanhã, Alberto Youssef deve ser interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro. E o Supremo Tribunal Federal mandou soltar 9 empreiteiros presos. Eles vão passar para o regime domiciliar e devem usar tornozeleira eletrônica. São eles: Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, apontado como líder do clube de empreiteiras que fraudavam licitações da Petrobras. Agenor Franklin Medeiros, diretor-presidente da área internacional da OAS. Ayrton Medeiros Fonseca, diretor de negócios da Galvão Engenharia. João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia. José Ricardo Nogueira Breguiroli, apontado como contato do doleiro Alberto Youssef com a OAS. Matheus Coutinho Sá Oliveira, funcionário da OAS. Sérgio Cunha Mendes, vice-presidente executivo da Mendes Júnior.
Gerson Almada, vice-presidente da empreiteira Engevix, e José Aldemário Pinheiro Filho, presidente da OAS. Em Brasília, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, rebateu as acusações de que teria chantageado uma fornecedora da Petrobras, a Mitsui. A empresa teria parado de pagar propina. Segundo o registro eletrônico da Câmara, Cunha pediu ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia informações sobre os contratos entre a Mitsui e a estatal. O parlamentar diz que uma funcionária usou o gabinete dele para redigir o requerimento ao TCU, sem seu conhecimento, e demitiu o chefe de informática da Câmara. Cunha já é investigado pelo STF como beneficiário de dinheiro desviado da Petrobras. Ele nega as acusações. Luiz Flávio, a Maria Cecília Buschinelli, aqui pelo Facebook. O STF inicia o preparo das pizzas. Empresários corruptos podem passear fora da prisão, mas eles estão sendo investigados ainda. Ou já tem, alguns foram condenados, né? Mas não os empresários, né? Não os empresários. A condenação do Youssef, Paulo Roberto Costa. Perfeito, e mais outros, mas não dessa categoria empresários, nenhum foi condenado até agora. Portanto, e mesmo que condenados em primeiro grau, ainda continuam presumidos inocentes pela Constituição brasileira. Então, pode recorrer em liberdade. E, de fato, a decisão do Supremo de liberar 9 dos executivos, sim, rompeu um dique muito forte. O Sérgio Moro imaginava que fosse levar todo mundo preso até o final. Não conseguiu. E isso significa o quê? Quando solta alguém, o processo fica mais lento, cabe todos os recursos possíveis. No Brasil são 4 instâncias, a morosidade da justiça é muito longa e isso é a base das prescrições. Portanto, esse caso dos grandes empreiteiros não tem jeito. Eles vão levar isso tudo para a prescrição agora. Vão tentar levar para a prescrição. E a justiça favorece isso. Conclusão, os empreiteiros no Brasil sabem construir prisões, mas as prisões não são construídas para eles. Então, o que você está dizendo que acabou a Lava Jato? Não Jogaram acabou. um balde de água gelada. Jogou um balde de água fria. Isto não chegou a acabar, porque o Sérgio Moro vai continuar levando. Mas o Sérgio Moro não vai mais poder decretar esse monte de prisão, esse festival de prisão. Isto daqui para frente acaba. O Supremo está dizendo, opa, stop. Não, e também... Outra consequência, delações premiadas de executivos, esqueça, eles não vão mais delatar um ou outro, porque neste crime organizado de cima, o que manda é omertá. Omertá é o silêncio, que é o código ético da máfia. Eles vão ficar em silêncio, ninguém mais delata um ou outro. Então não adianta esperar isso. E, obviamente, os ladrões de galinha que se cuidem, porque agora sobrou vagas. Cortella, é assim, né? A legislação brasileira tem essa presunção de inocência, você fica até o grau superior, até o último, para te julgar se você é culpado. Mas há um ineditismo, William, nisso que já é animador. O primeiro, a possibilidade, sim, de alguns meses de algumas pessoas indiciadas e também com acusações serem presas. Mesmo essa situação em que o Supremo hoje admite a prisão domiciliar, ainda assim continua sendo domiciliar e, segundo, continua alguém usando tornozeleira. Quem diria que no nosso país nós veríamos, há alguns anos, grandes presidentes de empresas de porte no país, pessoas que, por exemplo, mostradas agora, elas eram mostradas até pouco tempo no Brasil nas colunas sociais, nas grandes festas de casamento, as imagens de nomes que agora nós ouvimos eram coisas que vinham para nós em outras páginas do jornal, era nos cadernos de cultura, nos cadernos, né, de eventos, de festas, vê-los ter de usar tornozeleira, mas ao mesmo tempo vendo a democracia e a justiça fazer valer essa presunção da inocência, por mais que nos irrite, na suposição de que alguns têm culpa, isso ainda assim eu prefiro. Acho que numa democracia e num processo de justiça é mais adequado que a gente mantenha a possibilidade de alguns equívocos do que errar num atacado, né, que eu acho que é muito mais arriscado. E você usou mais a suposição, né? Sim. Porque até agora é suposição. O Demis Cunha aqui pelo Twitter, Luiz, o habeas corpus não é mal usado no Brasil? Bom, o habeas corpus não, aí eu já discordo do Denis. O habeas corpus é um remédio de
de extrema, digamos, necessidade e não é mal usado. A questão é o juiz que concede ou não concede. Os juízes podem abusar em conceder liberdade que não deve, mas neste caso concreto do Lava Jato, convenhamos, eles estão presos há 6 meses, não terminou o processo e isto é um excesso de prazo claríssimo, né? Você não pode ficar preso agora indefinidamente. A justiça ou é mais célere ou não prende. Agora, salvo quando há necessidade. Por exemplo, se um desses réus tivesse ameaçado uma testemunha, ou se ameaçar uma testemunha amanhã, ele volta para a cadeia. Aí é justo, é o que está na lei. Ou se prejudicar as provas, né? Isso, começar a perturbar as provas, ou dizer, ou ainda, está vendendo tudo para fugir do Brasil. Ah, meu caro, o Sérgio Moro manda prender amanhã toda essa turma. Então, em síntese, a questão toda é a necessidade concreta em cada caso. E no Supremo não foi unânime a decisão. Né? 3-2. Foi 3-2. Né? Sem imaginar, essa turma que fez o julgamento, ela estava mais ou menos discorde e concorde numa proporção quase idêntica. Portanto, não é algo tão pacífico. Né? Pode ser que num próximo momento, para outros, que o placar tenha uma inversão a depender da turma que for fazer, né, a avaliação. Se bem que no caso do Petrolão sempre vai ser a segunda sempre turma. E os 3 votos favoráveis, só para que você saiba, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Teori Zavascki, favoráveis. Carmen Lúcia e Celso de Mello, contrários. Esse é o placar de 3-2. Dias Toffoli, que assumiu esta turma há poucos dias, como se vê, já está interferindo em tudo decisivamente, porque 3-2, ou seja, o voto dele foi muito importante. Estou recebendo muitas manifestações pelo WhatsApp de pessoas, dos brasileiros, do norte a sul do país, Minas, Rio Grande do Sul, Nordeste, das pessoas expressando esse sentimento de que virou pizza. Infelizmente, mas não virou, né? Nós estamos no começo de um processo, não é isso? Isso, mas tem tudo para virar, viu? Porque a morosidade da justiça leva à prescrição. Fernando Amorim aqui pelo Twitter. Qual a diferença entre prisão e a prisão domiciliar para os efeitos de prescrição? Essa prisão lá de ficar atrás das grades e a prisão domiciliar, para efeito de prescrição. No fundo, a diferença é mais de constrangimento para a pessoa que está presa. Ficar detrás das grades, isso é terrível, dificulta a sua mobilidade. A prisão domiciliar significa assim, você vai para a tua casa, fica ali, vai ter tornozeleira, o que significa que vai ter um controle do Estado sobre essa pessoa, teoricamente. E é muito melhor você estar num domicílio do que estar dentro das cadeias brasileiras, que não recupera ninguém, como nós sabemos. Você até pode ir a uma churrascaria, como aconteceu, né, com um dos depoentes. Você não pode beber. Ele não poderia ir a uma pizzaria. Então, ele não deveria ir. Ele pode ir a uma pizza, a uma churrascaria, tanto faz o nome do lugar do que ele come. É que entre nós aqui, churrascaria já dá uma coisa de comemoração, mas não necessariamente. Agora, ele não pode beber. Eu não vi, né, a imagem que ele estivesse tomando alguma bebida alcoólica. Isso a legislação veda, né? Para quem está nesse tipo de prisão. Né? Correto. Só o último registro, Roberto Miranda. Com esses empreiteiros sempre sendo soltos, não se corre o risco de continuar a farra de desvio de dinheiro público? Não por esse motivo, né? A medida tem que ser outra agora. A prisão é uma coisa e contratar com o poder público é outra história. O que o Ministério Público está querendo é impedir que essas construtoras e empreiteiras façam contratos com o poder público. E neste ponto, eu acho que o MP está corretíssimo. Pelo menos isso, vai. Pelo menos não deixe esse povo participar de licitação. Porque se eles participarem, a fraude é quase que certa. Eles já demonstraram isso na história deles. O Estado de São Paulo pode ser o primeiro a restringir e fiscalizar a venda de um aparelho usado por bandidos para liberar celulares roubados. Usar o telefone na rua só em caso de emergência. Foram dois roubos, de fato, armados e tudo. Eu prefiro não atender o celular na rua. Evito de ficar mexendo, mandando mensagem, etc., enquanto eu estou andando. O Brasil tem 280 milhões de celulares em operação. Alguns custam mais de R$3.000.
Por isso, eles viraram alvo dos ladrões. Os smartphones já representam mais da metade dos objetos roubados no estado de São Paulo. Em um ano, os roubos desses aparelhos cresceu quase 150%. Desde fevereiro, as pessoas precisam informar o número de registro do aparelho, o e-mail, ao registrar o boletim de ocorrência por roubo ou furto. Com ele, a polícia pede à operadora para bloquear o celular. Ela tem 12 horas para fazer isso. Eles roubam o celular para revender. Então, a partir do momento que o celular está bloqueado, o celular é inútil, ele vai usar o celular para quê? O problema é que os bandidos usam um aparelho que anula esse número e cria outro registro para fazer o telefone funcionar. Agora, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que restringe a venda desse equipamento. O que acontece? Se você resolver só em São Paulo, esses aparelhos vão parar em outros estados. Isso tem que ser replicado rapidamente para todos os estados, para que você feche o cerco. O projeto aguarda a sanção do governador Geraldo Alckmin. Agora é a Polícia Federal que quer usar a tecnologia contra os bandidos. Hoje, as operadoras compartilham apenas mensagens SMS e ligações de voz de pessoas investigadas. A Polícia Federal quer usar um vírus para copiar dados como mensagens de WhatsApp, lista de ligações e senhas de telefones grampeados. O programa seria instalado sem que a pessoa percebesse quando ela abrisse uma mensagem ou e-mail, por exemplo. O software pode até fotografar o investigado sem levantar suspeitas. A Polícia Federal quer que o espião seja instalado pelas operadoras, mas, por enquanto, elas resistem, temendo custos adicionais e complicações jurídicas. Um pelotão de fuzilamento na Indonésia executou hoje 8 prisioneiros que estavam no corredor da morte por tráfico de drogas, entre eles o paranaense Rodrigo Goulart. Ele é o segundo brasileiro morto este ano. Lágrimas e desespero marcaram a despedida dos parentes na ilha onde os prisioneiros foram executados. Os 8 estrangeiros foram fuzilados durante a madrugada. A sentença da única mulher condenada do grupo foi adiada porque ela é testemunha em outro processo. O governo de Jacarta ignorou os apelos internacionais por clemência, incluindo do Brasil, e manteve as sentenças. O brasileiro Rodrigo Goulart tinha 42 anos. Ele foi preso em 2004, depois de entrar no país com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. A família de Rodrigo apresentou vários relatórios médicos, alegando que ele sofria de esquizofrenia, mas não foi atendida. Ele é o segundo brasileiro morto este ano na Indonésia. Em janeiro, Marco Archer Cardoso de Almeida, de 53 anos, também foi executado por narcotráfico. Os casos provocaram uma crise diplomática entre Brasil e Indonésia. O Palácio do Planalto reavalia a relação com o país asiático. O embaixador brasileiro em Jacarta deixou a chancelaria em março. Em vários lugares do mundo foram feitas vigílias em homenagem aos mortos. Cortella. Nosso país é avesso à ideia de pena de morte. É favorável à punição, favorável à recusa à impunidade, mas a pena de morte pode até parecer para alguns um caminho correto para alguém que lida com a morte que a própria droga provoca. Mas é uma questão de princípio. Aliás, no caso ainda da Indonésia, ainda tem algo pior, que é uma relação cínica com essa questão. É um dos países em que o tráfico de droga é mais oficializado, em que mais se paga, né, para se poder fazer isso. Portanto, um governo teria que tomar uma atitude que fosse de recusa a essa hemorragia interna que o próprio governo da Indonésia tem, para se colocar como uma vestal do templo, dizendo aqui nós punimos, né, aqueles que são traficantes. A punição ao tráfico, a pena de morte é fora de propósito. Algo que desvie, que coloque até na possibilidade de prisão perpétua, sem dúvida. Mas a eliminação de alguém, se fosse essa a saída, a própria Indonésia não seria um dos polos centrais do tráfico naquela região. Luiz. Isso, e a repercussão internacional dessas execuções contínuas foi impressionante. Hoje foi impressionante. E vários países já estão trabalhando com a possibilidade, Cortella, de cortar relações econômicas com a Indonésia em virtude desse posicionamento desproporcional. Ninguém é a favor de traficante, nem que fique impune. Nós queremos que traficante seja condenado. O que não pode é a desproporcionalidade. Matar uma pessoa por este motivo. Aí fica desproporcional. E os países reagiram contundentemente. Impressionante hoje a quantidade de manifestações do mundo contra a Indonésia, contra o país. Portanto, virão
consequências graves. A Indonésia deve pagar muito caro por tudo isso. Então vamos lá. Claudinei Batista aqui pelo WhatsApp. Ele assumiu o risco. Ele sabia que tinha pena de morte para traficantes. É injusto nesse caso? No caso, aquilo que é justo e aquilo que é legal nem sempre é idêntico. É legal na Indonésia, mas se ele sabia que tinha um risco, isso não significa que ele estava pedindo para que fosse fuzilado. Acho que ele contava, inclusive, com a possibilidade de fazendo algo absolutamente horroroso, que é o tráfico, de entrar nessa circunstância. Mas a nação da Indonésia não tinha que fazê-lo. Você pode deter, prender, deixar lá para sempre, mas a execução de alguém, dada a possibilidade de ser feito de maneira indiscriminada e injusta, toda hora a gente lê de alguém que foi libertado depois de 30 anos que estava no corredor da morte, porque se descobriu agora que não era. Quer dizer, é necessário evitar uma solução definitiva, como é o caso do fuzilamento, para algo que pode ser corrigido de alguma outra maneira. Quase 200 brasileiros já foram localizados no Nepal. 4 dias depois do terremoto, a situação ainda é caótica no país. 8 milhões de pessoas, um quarto da população, foram atingidas pelo tremor. Milhares permanecem em acampamentos improvisados à espera de ajuda. Além da falta de comida e água, os sobreviventes têm que enfrentar o tempo frio e chuvoso durante a noite. A ajuda humanitária internacional começou a chegar ao país, mas a distribuição ainda é precária. 4.682 pessoas morreram e 8.000 ficaram feridas. Mas esse número deve aumentar, já que áreas rurais do Nepal permanecem isoladas, sem nenhum tipo de socorro. Fala-se em 10.000 mortos. Na capital, Katmandu, equipes de resgate estrangeiras trabalham sem parar em busca de soterrados. Hoje, 80 horas depois do abalo, um homem foi resgatado com vida dos escombros. No Monte Everest, 18 alpinistas morreram nas avalanches. Os outros montanhistas que estavam isolados na montanha mais alta do mundo já foram resgatados, incluindo os brasileiros. Por enquanto, Itamaraty localizou 183 cidadãos no Nepal. Todos passam bem. A seguir, grifes famosas investem na moda da família com roupa igual. E mãe furiosa tira o filho do meio de uma manifestação nos Estados Unidos.